Eu imagino até, é uma hipótese, que Alexandre de Moraes queria até mesmo ser mencionado por Donald Trump. E Donald Trump, como está muito acima do cargo de Donald Trump, porque Alexandre de Moraes não foi eleito. Segundo o próprio presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é um ministro ilegítimo. Mas é porque... Agora, ô Arthur, você sabe que eu fiquei pensando também? Que na semana passada nós falamos na quinta-feira com o presidente Jair Bolsonaro, né? E uma das perguntas que foi feita para ele aqui no Faroeste foi: será que o Donald Trump não faria um post, não diria algo sobre a sua ausência? E eu fiquei refletindo muito sobre o fato de Donald Trump não ter feito isso. Porque eu acho que mais do que uma demonstração de poder que o Alexandre de Moraes fez, né, perpetrou contra o presidente, eu imagino até, é uma hipótese, que Alexandre de Moraes queria até mesmo ser mencionado por Donald Trump. E Donald Trump, como está muito acima do cargo de Donald Trump, porque Alexandre de Moraes não foi eleito. Segundo o próprio presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é um ministro ilegítimo. Mas é porque ele foi nomeado por um presidente golpista. O Lula não deixou o discurso do golpe. Então, ele que é, segundo o Lula, um ministro fruto do golpismo, portanto, ilegítimo, ele queria ser mencionado por Trump. Seria pior, né? Trump agiu bem, né? Não mencionando o caso. Com certeza, Pavinato, porque isso é um jogo político, é um xadrez político. E aí eu acho que o Alexandre de Moraes errou. Por quê? Porque o Bolsonaro saiu maior desse episódio. Quando ele teve a recusa da viagem, né, por causa do passaporte, o que o Alexandre de Moraes fez foi jogar o holofote sobre o Bolsonaro, que deu um monte de entrevistas, virou manchete, ficou maior nesse episódio. E o Trump está correto, porque se ele menciona o Alexandre de Moraes, aí seria exatamente o oposto. O Alexandre de Moraes ficaria muito grande no episódio. Então, correto. O silêncio nesse caso é a melhor postura. Agora, tá claro, Pavinato, que o Alexandre de Moraes já é persona não grata nos Estados Unidos. Eu tenho certeza de que nos próximos 4 anos ele não vai pisar nos Estados Unidos. E não adianta dizer que os ministros supremos não se importam. Se importam sim. Eles adoram participar de eventos, adoram dar palestras, tanto que a famosa frase do Barroso, perdeu Mané, foi dita em uma rua de Nova York. Olha, só respondendo aqui uma pessoa que fica com picola, porque tem muitos maves da esquerda agora. Por que vocês não entrevistam o Lula? Porque ele não aceita. O pedido foi feito, tá? Por que você não entrevista o Lula, Pablo? Porque ele não aceita! Tá respondido? Porque ele não aceita. Nós vamos continuar falando de Trump, tá? Mas eu quero só jogar um dado aqui pro Arthur e a gente volta na roda, porque nos seus primeiros minutos como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump assinou a primeira leva dos cerca de 100 decretos esperados para o começo do governo. De volta à Casa Branca, o republicano declarou emergência na fronteira, designou cartéis de drogas como organizações terroristas, eu acho que isso deveria acontecer no Brasil, exigiu que servidores públicos retomem o trabalho presencial, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde, além de perdoar os 1.500 acusados pelo ataque do Capitólio em janeiro de 2021. Trump também anulou, de imediato, dezenas de decretos da era Joe Biden, como ações sobre a imigração e promoção da igualdade. Na política externa, o presidente norte-americano voltou atrás da decisão que retirava Cuba da lista de estados designados como patrocinadores do terrorismo e nas sanções contra colonos judeus que moram na Cisjordânia. Bom, o Trump, Luiz Arthur Nogueira, ele só não assinou ainda a questão da sobretaxação dos produtos chineses, que era a questão mais esperada. Sim. Que era a questão mais esperada. Será que ele vai chegar a esse ponto e
Dentro dessas medidas, né, que a gente trouxe em linhas gerais, o que você espera para a economia dos Estados Unidos e qual é o reflexo aqui para o nosso Brasil? Ótima pergunta, Pavinato. A minha expectativa é de que o Trump vá de fato sobretaxar produtos importados em geral, em especial chineses, mas não no patamar de que ele deu a entender durante a campanha. Por quê? Porque se ele radicalizar e de fato quiser, por exemplo, sobretaxar 100% os produtos chineses, qual é o problema disso? É que o produto importado, para entrar no mercado americano, vai ficar muito caro. E quem compra o produto importado no mercado americano? Os americanos. E isso vai gerar inflação. E aí o Trump tem que tomar um cuidado do ponto de vista econômico. Ele não pode gerar inflação. Na minha opinião, o maior erro do Biden foi justamente deixar a inflação alta ao longo dos seus 4 anos. Ele perdeu a eleição, não é porque os Estados Unidos cresceram pouco, ele perdeu a eleição, não é porque o desemprego estava alto, ele perdeu a eleição porque o americano não aceita inflação. Então o Trump vai ter que sobretaxar com cuidado para não ser um processo inflacionário. E para concluir, Pavinato, tem uma segunda medida bem polêmica, que é a batalha do Trump contra os imigrantes ilegais. Eu entendo que imigrante ilegal é ilegal e ponto final, mas eu morei nos Estados Unidos, eu pude constatar na prática que tem muitos empregos por lá que pagam pouco, que os americanos não querem exercer. Tipo limpar chão de lanchonete, entregar pizza e aí por diante. Quem faz esse trabalho que o americano não quer é o imigrante ilegal, sim. Se o Trump expulsar todo mundo, vai faltar mão de obra. E qual é a consequência? Se falta mão de obra, sobem os salários e isso gera inflação. Agora, Caio, deixa eu só lhe passar esta bola. Eu ia fazer a seguinte pergunta. De todas essas medidas que ele anunciou, você acha que ele vai cumpri-las? E repito aqui, você acha que vai ter impacto no Brasil? Se ele vai conseguir cumprir todas as medidas, a gente não sabe, vamos entender como as coisas vão andar no decorrer desse mandato. Mas algumas medidas, como o Arthur até citou da imigração ilegal, eu acredito que o principal foco do governo numa medida como essa seja combater grupos radicais terroristas que adentraram nos Estados Unidos de maneira ilegal, né, e estão tomando conta dos Estados Unidos. Então, daqui uns dias, os Estados Unidos está igual à Europa, as pessoas parando no meio da rua para cultuar a tua religião, e você não pode passar o carro, você não pode fazer nada, né? Porque senão você sofre consequências gravíssimas. Então, eu acho que, em resumo, o que ele está fazendo? Ele prometeu, né, e essas medidas são para lutar contra a violência, são para lutar contra o crime, contra a imigração ilegal, contra grupos terroristas. Cara, o que ele está fazendo? Ele está buscando restabelecer a ordem social nos Estados Unidos, nada mais do que isso. Só que isso é amplamente criticado por quem adotou no passado toda essa cultura woke que vem minando a sociedade como um cupim. Então, Chewbacca. Então eu acho que o Trump ele está iniciando um governo não querendo grandes mudanças, que sim, são grandes mudanças, mas são tão grandes que é só para restabelecer a ordem social que a gente já vivia, ou seja, que os Estados Unidos viviam e que toda a sociedade deveria viver, porque o óbvio já não era mais óbvio, né? O óbvio já é, né, quantos gêneros tem aqui? Ah, agora são milhares. Ele vai lá e fala, não, peraí gente, vamos restabelecer a normalidade social das coisas. Você quer se vestir de tal jeito, você se veste, mas os gêneros são esses dois aqui. Exatamente. Então, o que ele está fazendo não é nada mais do que isso. Pode parecer radical? Sei lá, talvez para os imbecis ou para os próprios radicais. Reclama com a biologia. Reclama com a mamãe natureza. Vocês não querem proteger a mamãe natureza. Não querem. O Globo escreveu hoje, né? O Trump vai ser ruim pra mamãe natureza. A mamãe natureza que mandou você desse jeito, sabia? Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida, vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar.
Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça a pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.